Amigos e amigas, muito boa noite para todos e todas. Uma alegria poder estar aqui de volta com vocês à segunda-feira à noite, dando continuidade aos nossos estudos, reflexões em torno do livro Vida, Desafios e Soluções, psicografia de Divaldo Franco, de autoria de Joana de Ângeles. Este é um dos livros que faz parte da série psicológica. E como nós estamos vendo aqui nesse capítulo 2, vimos no encontro passado os objetivos da nossa vida humana, enquanto que hoje nós vamos estar vendo justamente a questão dos conflitos pessoais, que é o título que ela dá para esse segundo item deste capítulo 2. E é interessante o início que ela faz do capítulo, afirmando, de uma certa forma, relembrando tudo que ela colocou no capítulo 1 até esse momento. Nesse empreendimento de ascensão inevitável, ou seja, do nosso processo evolutivo, o ser depara-se com as construções do seu passado que estão nele esculpidas e que se exteriorizam, ok? Afligindo, limitando. Então, isso é muito importante porque mais adiante ela vai fazer alguns apontamentos interessantes e que tem a ver com essa fala aqui. Porque, nós somos hoje o resultado do nosso ontem, do nosso passado. Mas esse passado está presente em nós, e apesar de nós não nos lembrarmos dele, não significa que ele não influencie na nossa vida consciente. Por isso, essas situações passadas se apresentam, se exteriorizam, ok? Muitas vezes na forma de aflições e de limitações, dos mais diversos tipos que a gente vai ver mais adiante. Apresentam-se, continua ela, tá? Essas fixações como conflitos nas paisagens íntimas, ameaçando a sua realização, a alegria do trabalho, a harmonia da convivência com outras pessoas, transformando-se com facilidade em complexos perturbadores na área da emoção e do comportamento. Então veja como é rico aqui esse parágrafo, porque ela está tentando aqui nos mostrar que esse passado influencia muitas vezes de uma forma negativa, de uma forma conflituosa, aflitiva, ok? Em função do mau uso do nosso livre-arbítrio nas reencarnações anteriores. E essas situações resultam em fixações, tá? E aí vem os conflitos, como ela chama aqui, nas paisagens íntimas, muitas vezes na forma de ameaça às nossas realizações atuais, ameaça à nossa alegria, à nossa felicidade, no que diz respeito ao trabalho, a harmonia dentro da convivência com outras pessoas. E assim, essas situações experienciadas pelo ser humano acabam se transformando em verdadeiros complexos perturbadores na área da emoção e, consequentemente, do comportamento da pessoa. É, daí porque a gente vê, principalmente nos últimos anos, um aumento considerado dessas aflições, desses complexos perturbadores, desses problemas que as pessoas enfrentam dentro da sociedade atual, apesar de todo o avanço tecnológico, intelectual que nós já logramos alcançar. Então, ela vai colocar mais adiante
E a gente não pode negar os fatores responsáveis por tais distúrbios, a começar, inclusive, pelos comportamentos da gestante, afetando o ser na vida intrauterina e culminando com a convivência em família, particularmente quando existem pais que são muito controladores, dominadores, mães que são castradoras, neuróticas e que acabam por transferir as suas inseguranças e de todos os outros conflitos para os filhos em formação, que se tornam fragilizados sob a alta carga de tensões que se veem obrigados a suportar. E aqui a gente pode até estranhar, porque ela está falando que o comportamento e as emoções da mãe, principalmente, influenciam na formação do bebê, na formação da criança, enquanto dentro do ventre materno. E existem estudos e experiências de pessoas que, ao fazer o trabalho de regressão a vivências passadas, acabam retornando a essa experiência de vivência dentro do útero materno, quando detectam, às vezes aí nessa situação de experiência, a origem, às vezes, de algumas situações que na vida consciente da pessoa ela não encontra uma explicação para essa situação. Às vezes, até mesmo, a lembrança de que nessa fase da gestação houve uma intenção ou até mesmo a tentativa de abortamento, tá? E tudo isso fica registrado, tá? No ser que está se formando, porque desde o instante da fecundação existe um ser ali, e que a doutrina explica bem para a gente, é um espírito num processo de retorno ao corpo físico, que já traz consigo uma memória, e está criando, a partir desse momento da concepção, digamos assim, um novo conjunto de memórias, já a partir da gestação. Daí porque terapias hoje, principalmente nessa área regressiva, ou até mesmo outras, como a respiração holotrópica de um grande psiquiatra, Stanislav Grof, onde ele, trabalhando com respiração, músicas evocativas e massagens, faz com que a pessoa regresse a determinados períodos, principalmente da vida uterina, onde ele consegue, inclusive, localizar experiências desde o momento da concepção na regressão até os momentos do nascimento, onde vai passar, como ele chama, pelo canal de parto. Então, veja que tudo isso pode gerar traumas para aquele espírito que está ali reencarnando, tá? E isso pode repercutir na sua vida adulta. É, aí talvez você esteja se perguntando, mas é justo passar por isso? A gente vai ver que Joana vai explicar mais adiante essa questão. Porque ela vai continuar a explicação dizendo que, por outro lado, a- além dessa questão da mãe castradora, da mãe dominadora, eu vou estender um pouquinho mais até para o ambiente familiar como um todo, né? Que pode ser muito castrador, muito dominador ou muito tóxico, digamos assim. E indo então para outro lado, ela vai também fazer referência a outras questões da vida atual, que são as pressões sociais e econômicas, as pressões culturais e educacionais, que acabam se transformando em verdadeiros gigantes apavorantes que passam a perseguir com insistência o educando, a criança e mais tarde o adolescente, que absorve esses fantasmas e não
não sabe digeri-los bem, vindo então até verdadeiros temores, detestar, conduzir para toda a existência esse trauma e assim por diante, quando não recebe ou quando não recebeu um, um tratamento adequado para lidar com essas situações. Então, quantos traumas a gente vê aí que provém dessa infância em função de todas essas questões, desde as pressões econômicas, sociais e também educacionais, tá? Para influenciar na vida da pessoa. Agora, veja, aí a gente questiona, né? Mas por que o espírito reencarnando nessa fase inicial, ele ainda não fez aqui, agora, nada de errado? Por que tem que passar por isso? E é ela, Joana, ainda que vai explicar que todo espírito renasce onde se lhe torna melhor para o seu processo de evolução. Daí se cunhou muito no movimento uma frase que diz assim: cada um tem a família que merece. Ela, no outro texto, ela corrige essa assertiva, dizendo: não, cada um tem a família de que necessita para evoluir. Porque nós vamos estar situados na família afim que nós possuímos, tá? Por várias razões, a elas, a essa família estão ligadas por questões de vínculos do passado. Sejam vínculos de amor, sejam vínculos de ódio, de simpatia ou de antipatia. Então, quando a gente tem esse olhar, cada um está no lugar certo para fazer o seu melhor. É tipo assim, não é à toa que uma pessoa vai nascer num meio muito hostil, numa família muito hostil, numa comunidade muito hostil, tá? Ah, há uma razão de ser pelos laços que ligam o ser reencarnante àquele grupo familiar ou àquele grupo social. Um outro aspecto é que ninguém, afirma ela, reencarna na Terra com o objetivo simplesmente de sofrer. O objetivo não é esse, né? E sim o de trabalhar a nossa evolução na direção da felicidade. Ninguém nasce na Terra ou renasce na Terra somente para reparar, para pagar dívidas e assim por diante, mas também reencarna para adquirir experiências, para desenvolver aptidões, para crescer internamente. Então, todos esses empecilhos com que se defronta fazem parte de sua proposta educacional. É por isso que reencarnamos numa cidade, numa, num determinado estado, num determinado país, não é por acaso, há uma razão de, de ser. E aí cabe ao ser, essa é a meta principal, é que passe de valores e de discernimento para poder superar todas as adversidades do caminho, né? Por isso veja o título do livro, né? Vida, Desafios, Soluções. Então, a gente poderia pensar assim: todos nós, de uma certa forma, estamos enquadrados dentro da vivência desses desafios. A questão toda está no comportamento que nós vamos adotar diante desses desafios. E é por isso que a gente vê, né, crianças que nasceram em lares desestruturados, agressivos, violentos. No entanto, a pessoa desenvolve uma capacidade de resiliência fantástica e supera o meio. É lógico que tudo isso também tem a ver com a bagagem que o espírito traz consigo. Depende da estrutura mental, emocional da pessoa de lidar com as situações adversas. E conheço pessoas que, por exemplo,
que souberam que a mãe tentou abortar. No entanto, tem um amor fantástico pela mãe, né? Compreende aquele momento em que ela quis fazer isso. Quer dizer, a pessoa soube digerir essa situação, não transformando a ocorrência, mesmo quando no ventre materno, em, em um trauma para a vida futura. Ao mesmo tempo que conhecemos outras que guardam traumas referente a esse período da vida intrauterina, ou até mesmo relacionadas ainda a vidas passadas que repercute na vida atual, dentro do contexto de vida em que a pessoa está situada naquele grupo familiar, com uma mãe castradora, dominadora e assim por diante. É interessante a gente observar que a função da psicologia, do parecer de Joana de Ângeles, ao buscar penetrar o âmago do indivíduo, do ser humano, ela tem como meta desalgemar a pessoa, o ser, desses conflitos e dessas heranças infelizes que lhe pesam na economia emocional. Então, quantas vezes adultos hoje que guardam verdadeiras mágoas, né, quando não se transformam em ressentimentos e em verdadeiros ódios com relação àqueles que os criou. E aí a gente lembra o Evangelho do Cristo quando propõe perdoar a todos, né? Perdoar, inclusive, aqueles que estão numa posição de como se fossem ou são inimigos nossos. Porque muitas vezes esses laços e essas desavenças vêm de vidas anteriores. Mas foi Freud que, como pai da psicanálise, né, descobriu esse nosso inconsciente e conseguiu, de uma certa forma, afirmar que em toda raiz de todo conflito neurótico que a pessoa traga consigo, existe sempre uma questão relacionada à sua libido. E aí ele vai nos proporcionar, né, na sua tese de trabalho, a existência de dois complexos, o complexo de Édipo e o complexo de Eletra, onde no complexo de Édipo nós temos aquela paixão do filho pela mãe, né? Isso foi tema até de uma novela há muitos anos atrás, tá? E enquanto que no complexo de Electra é o contrário, é a paixão da filha pelo pai. Essa é uma forma psicanalítica de ver a questão, aonde a base de origem desses complexos para Freud é a libido. Ok. Mas o Espiritismo vem e, diante dos estudos da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio e assim por diante, nos informa que muitas vezes essa atração, essa paixão entre filhos e pais são provenientes de vidas passadas, quando talvez, né, a gente ter o cuidado aqui para a gente não pegar e fazer uma generalização total, talvez tenham sido amantes, e a proposta na reencarnação atual é o de ressignificar a afetividade que possuem um pelo outro. Emmanuel, inclusive, no livro Vida e Sexo, tem um capítulo que ele chama de desvinculação afetiva. Então, é a proposta de que nos desvincularmos daquela forma afetiva que temos para aquele espírito, aquele ser, que hoje se encontra dentro de uma situação na reencarnação atual totalmente diferente, demonstrando assim, né, a não adequação da continuidade dessa paixão. E aí teríamos, dentro de uma perspectiva espiritualista, espírita, reencarnacionista, como se queira, para
entendermos melhor esse complexo de Édipo e o complexo de Elétra. Daí porque esses amantes encontrando-se e guardando no inconsciente mais profundo eh, as suas reminiscências das atividades vividas no passado diante de determinados tormentos, né? Sentem os apelos de ontem reaparecerem vibrantes na resistência atual, fazendo com que, vira mexe, a gente vê no noticiário, né? Familiares que acabam vivendo juntos, né? Sejam irmãos, às vezes pai, filha, filho e mãe, enfim. Mas o objetivo da reencarnação nessa nova situação afetiva é para que possa devidamente ser corrigida as distonias afetivas do passado. E como eu disse anteriormente, aí Joana, a partir daqui, ela vai citar algumas situações do mundo atual, alguns conflitos da atualidade, alguns quadros de doenças da atualidade, né? Seja na emoção, no comportamento, seja na condição também mental, né? Buscando fazer uma ponte com a informação que a doutrina espírita nos oferece para entendermos melhor, né, o que acontece na atualidade. Daí porque ela vai afirmar que mesmo nos complexos de inferioridade, como também nos complexos de superioridade, ressurge o passado da pessoa dominador, né? Ressurge o passado espiritual dominador, né, que caracterizou fortemente no passado a pessoa, provocando estados mórbidos, doentios, que acabam levando o indivíduo na atualidade ao desequilíbrio, à desarmonia, e muitas vezes sem conseguir entender muito bem o que está se passando, o que está acontecendo, podendo, a depender da gravidade do quadro, desenvolver até mesmo uma alienação mental, né? A gente não pode deixar aqui de ter em vista que nem tudo é do passado, ok? Porque aí existem os fatores familiares, educacionais, né? Sociais, econômicos, que muitas vezes pesam e pesam muito, né, na manifestação desse tipo de perturbação. Eu coloco isso porque ela também faz essa reflexão para a gente não achar que tudo é espiritual, que tudo vem do passado. Mesmo que tenha uma raiz lá, mas a gente não pode desconsiderar as questões da vida presente que envolvem principalmente os fatores familiares, educacionais, sociais, econômicos da, da atualidade, onde esses fatores poderão piorar as tendências que a pessoa, as tendências inquietadoras que a pessoa traz, né? Ou ajudar no processo do equacionamento dessas tendências de ordem negativa, vamos dizer dessa forma. E aí a gente vê uma explicação dela sobre o complexo de inferioridade, superioridade, de uma forma bem sintética, para a gente entender que o que nós somos hoje, como ela fala lá no primeiro parágrafo, como vimos, é um somatório de todos os eus que nós já tivemos nas reencarnações anteriores. Então, nós somos hoje uma soma do nosso passado, ou dos nossos passados. Porque, enquanto individualidade, espírito imortal que somos, já tivemos várias personalidades. Já tivemos uma outra forma de se colocar, vários eus. Então, hoje nós somos a soma de muitos. É como se nós fôssemos um ator, né? E que já viveu vários papéis na vida, tá? E esses papéis podem, né, nesse caso que nós estamos analisando aqui da reencarnação, influenciar o papel atual, né? Fazendo um comparativo aqui meio grosseiro com a profissão do ator de cinematográfico.
E aí, mais adiante, ela vai falar dos quadros fóbicos, dos medos, né? Onde vamos encontrar espíritos que trazem consigo, na sua intimidade, né, verdadeiros pavores, né, e que sobreviveram ao fenômeno biológico da reencarnação atual, mostrando assim que são cicatrizes, tá, do mundo espiritual de onde vieram, ou até mesmo cicatrizes das vidas anteriores. Ok? Muito bem. A doutrina explica muito bem isso, porque, a depender da evolução do espírito, da condição do espírito, no espaço da última reencarnação para a reencarnação atual, esse espírito permaneceu no que nós chamamos mundo espiritual, mundo astral, né? Na vida errante, como propunha os espíritos a Kardec, que é esse intervalo entre uma reencarnação e outra. E aí, para quem já conhece nosso lar, vê lá, né, que André Luiz, após a morte do corpo físico, passa 8 anos numa região de sofrimentos dos mais diversos. Tá? E veja, o sofrimento narrado por André Luiz não se compara a outros tipos de sofrimentos existentes na vida espiritual. Então, já vimos pessoas que trazem marcas profundas dessa experiência na vida espiritual, quando foram aprisionadas, quando foram maltratadas, quando foram serviciadas e assim por diante. As narrativas dos livros que tratam dessa questão, principalmente Filomeno de Miranda e o próprio André Luiz, né, vai mostrar como vivem os espíritos no mundo espiritual, tanto aqueles que vivem no bem, como aqueles que vivem no sofrimento, como se vivessem, entre aspas, num verdadeiro inferno. Então, muitas vezes, o espírito, ao reencarnar, traz essas marcas, às vezes tem flashes de memórias de determinadas situações, e veja, tudo isso se traduz em verdadeiras angústias da pessoa, podendo levá-las, inclusive, a estados de ansiedade, né? Depressão, mas aqui ela faz referência principalmente uma forma de você entender em algumas situações, também não vamos generalizar, alguns quadros fóbicos. Pessoas que têm medo, né, eh, de ambientes apertados, de ambientes fechados. Às vezes a pessoa traz consigo, na sua memória mais profunda, né, essas marcas da experiência vivida no mundo espiritual, ou até mesmo numa vida anterior, principalmente com base na última reencarnação. Imagina, por exemplo, que é um espírito que não tem o conhecimento da vida espiritual, é, depois de uma situação em que é levado à morte biológica e a pessoa desperta, por exemplo, dentro de um caixão. Então, o pavor, o medo que domina essa pessoa ali, sem entender o que está acontecendo. Porque para ela é como se estivesse ainda viva no corpo e, de uma certa forma, está viva, só que não mais no corpo físico. Assim como a determinadas posturas diante por exemplo, da falta de oxigênio. Já vimos pessoas que sofrem como se fosse morrer ali por falta de oxigênio, porque, é como se afirma, não consegue respirar. Veja bem, não é propriamente aquela questão do pânico em si que provoca essa situação. A pessoa está ali consciente do que está acontecendo, mas a sensação que ela tem é de que o oxigênio, o ar, vai faltar. Normalmente, pessoas com esse tipo de quadro acabam desenvolvendo o chamado transtorno de pânico, né? Então,
Imagina uma pessoa morrer afogada e ela pode retornar com essa cicatriz e um pavor horrível de água que ela não consegue bem eh, explicar, tá? Então, aí a gente vai encontrar algumas explicações nessa estadia no mundo espiritual ou nas vidas passadas para os quadros fóbicos, né? Síndrome do pânico, a própria claustrofobia e assim por diante. Então, recordações até mesmo assim horripilantes, apavorantes, de que a pessoa participou, por exemplo, no meio de uma multidão, como vítimas ou como desencadeadoras dessas situações apavorantes, podem, quando estão diante da multidão, ok, acessar esses arquivos lá no seu inconsciente que se manifestam nessa emoção de medo, de pavor, gerando aquilo que é chamado de agorafobia. Aí a gente vê as explicações que ela vai nos oferecendo, mediante o conhecimento que a gente já tem da doutrina espírita, com base na imortalidade, na lei de causa e efeito, na reencarnação, ok? Repetimos nós. Ela ainda explica a origem, dentro dessa perspectiva, das psicoses depressivas, né? De várias e várias manifestações. Daí porque, normalmente em situações desse teor, existe uma consciência de culpa, né, que pré-existe ao corpo, portanto, a formação psicológica atual, tá? E continua influenciando a vida atual por estar armazenada nesse seu inconsciente, tá? Ou na sua memória integral. Quando eu falo aqui de memória integral, é aquela memória do espírito imortal que traz consigo todas as recordações das experiências vividas. Enquanto nós temos a memória parcial, a memória atual, que é a memória da vida atual, né? E às vezes essas situações vão provocar mecanismos de fuga a, a essa situação toda, né? Muitas vezes provocando uma desregulação na, na, na produção, no intercâmbio neural, tá? Nas enzimas neurais, como ela propõe, que acabam sendo, de uma certa forma, responsáveis por todo esse tipo de desajuste. Daí porque, às vezes, a pessoa aí vai ao médico, ao psiquiatra, passa um remédiozinho para poder equilibrar as coisas, para que possa haver uma regulação mediante o uso da farmacologia dessas neurocomunicações deficientes. Daí porque é importante a gente levar em consideração essa questão, porque muitas vezes a pessoa, mesmo com esse tipo ou aquele outro de transtorno, ela pode ter uma vida relativamente normal quando devidamente medicada. Daí porque a gente não pode esquecer, além desses quadros fóbicos, depressivos, ansiosos e tudo mais, né? A questão dos complexos e assim por diante. A gente não pode deixar de levar em consideração, e ela chama atenção para isso, né? O capítulo especial das obsessões compulsivas, como ela chama, né? Que tem as suas raízes etiopatogênicas em graves condutas do espírito nas experiências passadas, e que são normalmente assinaladas pelo descaso, né, à dignidade humana, por desrespeito às leis constituídas. Então, o que é que a gente vê? Muitas vezes a pessoa hoje sofre essas obsessões compulsivas porque no passado que respeitaram a dignidade humana e as próprias leis
divinas ou as leis constituídas dentro da sociedade em que se vive. E é interessante observar que muitas vezes hoje muita gente está rindo nesse desrespeito, nesse descaso, tanto à lei humana como à lei divina, estabelecendo para si uma estrada muito conflituosa e dolorosa para o futuro. E ela finaliza o estudo desse item 2 afirmando, né, que quando a educação tiver como objetivo a construção do homem integral, os fatores de perturbação cederão lugar a outros tipos de estímulos, que são os edificadores da esperança e mantenedores das aspirações elevadas, no esforço para a superação das heranças doentias que cada um de nós traz consigo mesmo dessas experiências anteriores. Hoje ficaremos por aqui. De hoje a 8 retornaremos com o tema mitos, ilusão e realidade. Uma boa noite, um abraço a todos.